E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior, ela mesma, a Copinha, principal torneio de base aqui do futebol brasileiro, né? O mais tradicional, pelo menos, aquela competição que normalmente reúne os melhores atletas sub-20 dos clubes brasileiros. Mais uma vez, né, eles estão fazendo uma concessão e permitindo jogadores até ali o ano que eles completam 21 anos, tá? Mas a tendência é que o Cruzeiro leve mais uma vez uma base de atletas mais jovem, como já aconteceu nos últimos anos, né? O Cruzeiro não tem levado atletas sub-21. Leva muitas vezes uma base de sub-17, sub-18, inclusive, justamente pensando na progressão e na evolução dos atletas. Esse ano especificamente, o Cruzeiro tem aquela definição para fazer, né? Os jogadores que vão iniciar a temporada no profissional, lembrando que a gente já tem jogo do Campeonato Mineiro no dia 10 de janeiro, então alguns atletas do sub-20 vão ficar integrados ali para começar realmente o ano jogando no profissional e com isso não vão para a Copinha. Talvez alguns podem ser inscritos na Copinha, mas não vão lá para São Paulo num primeiro momento. E aí tem uma outra questão. Até este domingo, dia que eu estou gravando e publicando o vídeo, o Cruzeiro não divulgou nada de lista de relacionados. Parece que essa lista vai sair só no dia 1º e o primeiro jogo do Cruzeiro já é no dia 3. Então, o que acontece? Tá? No dia 1º, não vou estar aqui para fazer o vídeo. Então, esse vídeo vai ser feito agora, com as informações que a gente tem. Aquilo que eu não sei, eu perguntei. Inclusive, é uma coisa que a gente deve fazer. E perguntei para quem mais entende da base do Cruzeiro, que faz a cobertura, que é o perfil Crias da Toca. Se você não conhece ainda, vou colocar aqui na descrição do vídeo o link lá do perfil deles no Twitter, né? No X, né? É o Twitter lá no X. Tem canal aqui no YouTube que tá marcado como collab também, tá? Então acompanha, que é muito bacana o trabalho do Crias lá, acompanha sub-20, sub-17, sub-15, é impressionante o quanto esse rapaz conhece de base do Cruzeiro. Então vamos trazer aqui todas as informações sobre aquele possível time do Cruzeiro que vai para a Copinha e vou fazendo as ressalvas também de quem poderia estar na Copinha, mas o Cruzeiro opta por não levar, aparentemente, porque não é uma lista oficial até o momento, como eu acabei de citar para vocês. Beleza? São 30 nomes que podem ser inscritos, nós vamos falar de mais do que isso, inclusive, só para deixar bem claro. Desde o início, né, gente? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito, segue o 6x1, segue lá o Crias da Toca também. Se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, lojas do Cruzeiro, QR Code está aqui na tela, link sempre na descrição. Se gosta de fazer uma apostinha esportiva, faça de forma responsável na Betfair, o link está na descrição também. Lembrando que é somente para maiores de 18 anos. Na primeira fase da Copinha, o Cruzeiro enfrenta no dia 3 de janeiro o Barra de Santa Catarina, jogo 9h30 da noite, transmissão da Cazé TV. Segunda rodada, dia 6, o Cruzeiro joga contra o Sport de Patos, da Paraíba, 8h30 da noite, dia 6 de janeiro, transmissão do X Sports. E na terceira rodada, dia 9 de janeiro, 9h30 da noite, o Cruzeiro joga contra o Francana, da cidade de Franca, né, que é a cidade base do Cruzeiro nessa primeira fase, também com transmissão da Cazé TV. E aí nós chegamos a ele, hein? O maravilhoso, o temido, o esperado El Campín. Exatamente, aqui estão mais ou menos os jogadores do Cruzeiro que vão para a Copinha. Vocês podem ver que tem uma galera aqui que está com, né, o fundo azul, o nomezinho em branco, e alguns com fundo em branco, o nome azul. Qual que é essa diferença? Bom, só para explicar, vou começar tirando essa rapaziada aqui, tá? Porque são atletas que o Cruzeiro poderia levar para a Copinha, mas aparentemente não vai. Esses 4 que eu deixei aqui em cima, Otávio, Janderson, Bruno Alves e Fernando, são jogadores que não têm mais idade sub-20, tá? Eles estão no ano, né, em que eles completam 21. Então, eles não podem jogar o calendário do sub-20 na temporada, mas poderiam jogar a Copinha se o Cruzeiro quisesse. O goleiro Otávio, que está integrado ao profissional, né? Inclusive, já no ano passado ele já não foi para a Copinha por opção do Cruzeiro mesmo, tá? O Otávio, então, não deve ir para a Copinha. Zagueiro Janderson, voltando de cirurgia nos joelhos. Zagueiro Bruno Alves, que teve um bom ano, né? Convocação para a seleção e tudo mais. Cotados aí para estar no elenco profissional do Cruzeiro, tá? Então, ambos também não devem ir para a Copinha, embora possam. E o Fernando, atacante, né? Que já teve idas e vindas e tudo mais, jogou a Copinha do ano passado, foi emprestado, depois voltou, fechou o ano jogando no Mineiro também. É outro que não deve ir para a Copinha, mas se o Cruzeiro quiser levar, pode, ele está no ano de completar 21. E aqui nós temos outros atletas integrados ao elenco principal do Cruzeiro que poderiam ser levados para a Copinha, tá? Mas provavelmente vão ficar no elenco principal. E aí tem Murilo Hickman, tá? Que já teve atuação na Copinha, já teve alguns jogos no profissional, volante.
Os laterais aqui, Cauã Moraes e Cauã Prates, eu deixei só porque eles têm 18 anos ainda. Então não é que eles poderiam jogar a próxima copinha, eles poderiam jogar mais 3 copinhas, né, por esse regulamento atual. Então, Cauã Moraes e Cauã Prates também são nomes aqui que devem estar no elenco de cima. O próprio Kenny Arroio, tá? Não teria nada que impedisse a inscrição, a participação dele na copinha, mas já é um jogador do profissional, né? O Ryan Leles, que teve a sua estreia ali contra o Santos e tudo mais, se eu tivesse que chutar, talvez o Ryan seja inscrito, tá? Mas a lógica indica que ele esteja nesse elenco que vai jogar o início do Campeonato Mineiro. Então, talvez ele não vá para a Copinha, mas enfim. Fica como informação, Ryan Leles é um nome à disposição. E aqui a gente tem Kaique, Kenji e Teves. O Teves voltando de empréstimo agora do Atlético Paranaense, tá na idade sub-20 ainda, poderia jogar a Copinha. Kaique Kenji também, tá? Mas é outro que está cotado para fazer parte aí do elenco do principal. Agora, se aparecerem Ryan Leles e Kenji na Copinha, é um absurdo? Não, não é absurdo nenhum. Pode acontecer, tá? Mas é só falando aqui que, pelo que o Cruzeiro tem trabalhado, devem levar uma base mais jovem para a Copinha. E aqui vocês podem ver que aparecem vários jogadores um pouco mais jovens, alguns até menos conhecidos, né? Mas a ideia desse vídeo é realmente apresentar um pouquinho e falar sobre cada um deles. Aqui no gol, a gente tem uma disputa, porque o Marcelo Heráclito, foi inclusive o goleiro do Cruzeiro na última temporada do Sub-20, na Copinha, teve uma temporada boa, algumas oscilações, jogava muitas vezes o Marcelo, jogava de vez em quando o Otávio, né, que estava no principal para ganhar ritmo, e o Marcelo está elegível para jogar a Copinha também. Esse é o último ano de Sub-20 dele, ele é 2006. E aqui o Cruzeiro tem o Vitor Lamounier, que é o goleiro que o Cruzeiro enxerga muito potencial, tá? É um goleiro mais novo, então talvez seja reserva na Copinha por isso, mas tem alguns indícios de que talvez o Cruzeiro priorize o Vitor Lamounier, justamente por enxergar um pouco mais de potencial nesse atleta e tudo mais. Então nós temos uma dúvida aqui, tá? Eu tenho essa dúvida, pelo menos, quem vai ser o goleiro titular do Cruzeiro na Copinha entre Vitor e Marcelo. E aqui nós temos outros dois goleiros, o Ricardo, que passou na base do Grêmio, inclusive, goleiro mais jovem, foi bastante acionado no time sub-17 na temporada passada, mas o Ricardo não pode mais jogar no sub-17 em 2026, tá? Porque ele completa 18 anos agora em janeiro. Então seria aí o terceiro goleiro do Cruzeiro na Copinha. E a quarta opção, que é um goleiro também considerado de muito futuro, tá? É o Diogo Rafael. Esse é mais jovem, deve ser o titular do Sub-17 esse ano. É um goleiro canhoto e muito elogiado, inclusive, pela qualidade na saída com os pés, tá? Até já foi comparado aí ao Ederson, né? Goleiro que foi muito tempo lá do Manchester City, que tem essa grande virtude. Então, são goleiros promissores, tá? O Cruzeiro tem formado excelentes goleiros aí nos últimos anos. A titularidade deve ficar entre Vitor e Marcelo mesmo, tá? O Diogo Rafael e o Ricardo ficando aí como opção. Aqui na zaga, se o Myron César quiser optar por jogadores mais experientes, tem uma dupla aqui que tem mais idade, que é o Kaique Luiz e o Kelvin. São jogadores que estão aí no último ano de sub-20. Kaique Luiz, zagueiro destro, já está integrando aí o plantel do Cruzeiro há algum tempo. O outro zagueiro, Kelvin, também aí no último ano de base, né? Também um jogador 2006. Desde 2024, ele tem jogado com boa frequência. Ano passado, ele jogou 28 partidas pelo time sub-20 do Cruzeiro. É um zagueiro canhoto, teve um momento muito bom, depois deu uma caída de produção, pode ser zagueiro, pode ser lateral esquerdo. Então fica a dúvida aí se o Kelvin vai ser titular na Copinha ou não. O Kaique Luiz provavelmente será, tá? O outro zagueiro pela esquerda é que há um pouco de dúvida, e aí desponta o nome do João Serve como mais provável titular aqui ao lado do Kaique. O João Serve, que é um zagueiro muito jovem, alto também, 1,91 m, né? Ele que jogou aí 8 partidas pelo Sub-20 na última temporada, tendo até marcado um golzinho. Ele é titular do Sub-17 desde 2024 e agora não tem mais idade para o Sub-17. Então é considerado também um zagueiro de boa projeção, de bom potencial. O Vitor Hugo, né, Milita, é o primo do Militão, tá? É outro zagueiro muito promissor que o Cruzeiro tem na categoria de base. Ele é de 2008, assim como o Serve, e deve também atuar na Copinha, deve aparecer em algum momento. Ele teve muito pouca rodagem no Sub-20, ele jogou só 3 vezes no Sub-20 do Cruzeiro na última temporada. Por isso que eu coloquei o João Serve aqui como mais provável que o Vitor Hugo. O Vitor que teve, né, Vitão, inclusive, que teve lá na seleção Sub-17, era titular no Mundial, mas ele acabou sendo expulso no jogo contra
o Paraguai, né? Um lance bobo, deu uma cotovelada no cara, pegou uma suspensão mais longa, e aí só voltou no banco lá no jogo da eliminação do Brasil contra a Itália. Então é um cara que tem aí um bom destaque, uma boa projeção, e talvez apareça bem aí na copinha. É outro jogador muito alto também, tá? 1,91 m. E a quinta opção de zagueiro aqui, o Luiz Rosa, Luiz Índio, enfim, é um jogador muito novo ainda, tá? Ele tem 16 anos completados agora em outubro, ele é um zagueiro de 2009, então é um cara que pode jogar toda essa temporada ainda no Sub-17 sem o menor problema. Já jogou uma partida pelo Sub-20, foi muito bem no Sub-17, e é um zagueiro que pode jogar também como lateral esquerdo, tá? Então aparece aí como uma das boas promessas. Não sei se já vai ser aproveitado nessa copinha, né? Justamente por ainda ser muito novo, mas dizem que esse menino é muito bom, tá? Luiz Índio, então fiquemos atentos. Mas não tem outro índio, tem o Juan Índio, mas o Luiz aqui eu não quis botar índio para não confundir. É o Luiz, zagueiro, pode jogar também como lateral esquerdo. O Crias falou muito bem dele. Aqui para a lateral direita, a gente tem uma rapaziada mais experiente, né? O Vitor Jesus, por exemplo, já é figurinha carimbada de outras edições de Copa São Paulo, né? Ele já joga pelo Sub-20 do Cruzeiro, eventualmente desde 2023. Estava fazendo um bom ano em 2025, era titular do time, mas aí na reta final da temporada, em setembro, na verdade, ele teve uma lesão, ficou fora aí nos últimos meses, mas está treinando para a Copinha, em tese começa como titular. Ou o Nicolas, tem o Nicolas também, que pode ser lateral ou volante, é outro jogador que também está no último ano aí da categoria de base, o Nicolas Pontes, tá? Também está completando 20 anos agora. Imagino que ele vá integrar aí o time do Cruzeiro na Copa São Paulo, mas talvez fique para jogar o Mineiro, lembrando que no ano passado ele chegou a ser relacionado pelo Leonardo Jardim para um jogo do profissional. Não entrou em campo e na reta final do ano também sofreu uma lesão, tá? Perdeu alguns jogos aí. E a partir de julho ele ficou um tempo fora, foram 21 partidas pelo Sub-20 em 2025. E aí a gente tem a terceira opção para a lateral direita, o Ivanilson, um jogador que atuou bastante no Sub-17, ele é um lateral de 2008, um jogador mais jovem, fez 6 partidas pelo Sub-20 no ano passado. A gente tinha um outro lateral direito, até com uma projeção muito boa, o Otávio, mas o Otávio teve uma lesão recentemente em treinamento e está fora da copinha, tá? O lateral direito que até treinou com o profissional na temporada passada também. Esses aqui devem ser os três como opção aí para a lateral direita. E para a lateral esquerda, a gente tem uma dupla que eu particularmente gosto bastante, tá? O William é um jogador um pouco mais experiente, é 2006, está entrando agora no último ano de base. Ele está no Cruzeiro desde 2022. Foi muito bem ali quando apareceu no Sub-17, aí teve chance no Sub-20, mas conviveu com algumas lesões, especialmente o ano de 2024 dele foi muito atribulado por isso. Em 2025 também teve lesão, jogou apenas 19 partidas, mas é um lateral que tem uma qualidade muito boa, tá? Qualidade defensiva, ofensiva. Digamos assim que o fato do William sofrer muito com lesões fez que, por exemplo, o Cauã Prats passasse à frente, né? E ganhasse mais espaço, uma projeção, e tá hoje até no elenco principal do Cruzeiro. Mas o William é um bom lateral. E o Gustavo Carvalho também é bom jogador, tá? O Gustavo é um lateral mais ofensivo, né? Um cara que tem uma qualidade muito boa de drible. Vocês provavelmente viram, quem acompanhou, né, algum jogo do Sub-20 do Cruzeiro deve ter gostado do que viu ali desse atleta. Tem qualidade, precisa melhorar um pouquinho na parte defensiva, mas é bom jogador, tá? Gosto dessa figura. Então, tem uma disputa aqui na lateral esquerda entre o William e Gustavo. Os dois são interessantes, mas eu diria até que o William é um jogador um pouco mais completo. E talvez isso pese para que ele seja titular na Copinha, tá? Aqui no setor de meio campo, a gente tem o Alessandro, né, que é um bom volante, um jogador que tem uma estatura mais importante. Era um dono assim do meio-campo do Cruzeiro no Sub-17, já chegou a treinar com o profissional também. Em 2025 jogou 33 partidas pelo nosso time principal. É um bom volante, é um jogador que eu gosto bastante. Temos o Eduardo Papi, que eu confesso que eu gosto até mais. O Papi é um baita de um moleque promissor, assim. Ele é volante, muito jovem, ele é de 2009 ainda. Mas ainda tão novo, ele já se firmou no Sub-20 do Cruzeiro. Ele jogou 27 partidas na temporada, né? Um volante, o segundo, pode ser primeiro ou segundo homem de meio campo aí. Eduardo Papi, muito promissor, tá? Muito promissor. É um menino que veio lá do Azures para o Cruzeiro na temporada de 2024. Gosto desse rapaz aqui. Temos o Felipe Meleri, que na última copinha teve bons momentos, chegou a fazer gol, virou titular do time,
mas durante a temporada ele oscilou bastante, tanto que ele terminou o ano na reserva do sub-17. Isso não faz dele um jogador ruim, muito pelo contrário, tá? Muito moleque ainda, tem 17 anos, né? Tá no Cruzeiro desde o sub-15 e assim, ano passado ele começou, jogou bastante no sub-20, depois foi jogar no sub-17, mas fez aí 40 jogos, somando as duas categorias. Então é um garoto que tem boa disponibilidade física também, é uma coisa importante. Um jogador que eu tenho muita curiosidade para ver em campo é o Nikolic, né, um jogador sérvio que o Cruzeiro contratou na reta final da temporada já, né, por indicação lá do Joaquim Pinto, ele estava jogando no Nacional de Portugal, começou no Radnik, da Sérvia, eu tenho certeza que você conhece e acompanha muito o Radnik, né? Andrei Nikolic, ele tem 19 anos, completa 20 agora durante o ano de 2006, jogou 3 partidas e fez até um golzinho pelo Cruzeiro aí nessa primeira temporada. Então, assim, como jogou muito pouco, não dá para a gente ter muita conclusão sobre o atleta, né? Vamos ver mais sobre ele aí na Copinha, temos oportunidade, mas é volante mesmo, tá? Volante, segundo homem, até de um pouco mais de chegada à frente. Aqui tem o Deivinho, que pode ser volante, pode ser meia. É um cara que apareceu bem, parece muito promissor, jogador muito jovem, de 2008. Estava jogando muito bem no sub-17, foi para o sub-20, chegou a fazer gol, dar assistência aí no Campeonato Mineiro sub-20. E é um menino que também aparece aí com um bom potencial, tá? Com boa projeção aí, Deivinho. Vamos ficar de olho nesse jovem aqui também. Mas eu confesso que é outro desses atletas que eu vi muito pouco, né? Justamente porque jogou mais no 17 e eu acompanho mais o sub-20. Aqui a gente tem Felipe Moraes, que pode ser volante ou pode ser meia, por isso que eu botei ele aqui no meio do caminho, né? O Felipe Moraes é um menino que tem uma qualidade muito grande, foi titular do Brasil aí no Mundial sub-17, né? Pode jogar como camisa 10, pode jogar como meia aberto pelos lados, enfim, é um jogador realmente muito polivalente, muito interessante. Talvez até esteja cotado para ser titular na Copinha, justamente porque é um jogador que precisa ser potencializado e observado, e é um cara que os europeus estão de butuca, viu, gente? O clube europeu sabe o quanto esse tipo de jogador é interessante. Felipe Moraes, que é de 2008, tá? Muito garoto ainda, e nessa temporada ele já virou uma peça constante no sub-20, né? Por mais que tivesse ainda a idade para jogar no sub-17, foi no sub-20 que ele deitou o cabelo e já virou um jogador importante. O Cauã Batistella foi o principal nome do sub-20 do Cruzeiro na última temporada, né? Um meio atacante de muita qualidade, fez 17 gols, no número de assistências foi quase isso também. Enfim, um jogador de 18 anos ainda, recém-completados em outubro, que ele fez esses 18, um jogador que tem a dupla cidadania italiana. Eu gostaria muito de ver o Batistella já no elenco principal do Cruzeiro, tendo oportunidades no Campeonato Mineiro. Não sei qual vai ser a tendência, tá? O que o Cruzeiro pensa, né, de planejamento exatamente para esse atleta. Imagino que ele vai estar entre os inscritos da Copinha, tá? Justamente porque talvez possa ser um jogador determinante em algum momento. Eu acho que tecnicamente o Batistella já é muito bom, já sobra na turma do sub-20, e eu gostaria de ver esse cara realmente no profissional. Assim, eu acho que a hora é essa, né, galera? Não tem por que esperar tanto, esperar demais, esperar para sempre. Bota o moleque para jogar, porra. Vamos ver o que ele faz aí contra os times do Mineiro, se ele pode ganhar um espaço no elenco, inclusive, do profissional. Um outro jogador que eu gostaria de ver tendo chance no profissional é o Juan Gabriel, que também ainda tem idade de base, é um pouquinho mais velho, tá? O Juan Gabriel é de 2006, então esse é o último ano de sub-20 do Juan. Mas é um cara que teve ótimos momentos aí desde o sub-17 do Cruzeiro, passagem por seleção, estava no último Mundial sub-20 com a seleção brasileira, inclusive. Foram 19 jogos, 7 gols e uma assistência pelo sub-20 na última temporada. Eu acho que o Juan precisa ser observado no Campeonato Mineiro, mas é outro que pode ser inscrito na Copinha também. E aqui a gente tem a figura do Aquiles, né? Quem é Aquiles? É aquele lá do time do Gustavo Lima. Você certamente deve se lembrar dessa história. Um garoto que veio do Paranavaí. Na temporada passada, ele até começou a Copa São Paulo como titular, mas não conseguiu se firmar, tá? E é outro que fechou o ano na reserva do Sub-17. Então, o Aquiles é um jogador promissor, a gente vê que ele tem talento, que ele tem qualidade técnica, mas ainda tem muita coisa para ser trabalhada, né? O jogador de futebol não é só o que ele faz quando tem a posse de bola. Então, é um jogador que ainda precisa ser desenvolvido em alguns aspectos, mas que tem boas chances de estar aí no grupo do Cruzeiro na Copinha mais uma vez. Entre os pontas, eu destacaria o Pietro Tavares, tá? Que talvez seja o mais talentoso deles. Ele estava, inclusive, na seleção sub-17, fez um golaço contra a França, né?
que levou o Brasil lá para a prorrogação, os pênaltis, enfim. O Pietro é um jogador muito jovem ainda, tem 17 anos recém-completados, pode jogar nas duas pontas, direita ou esquerda. Na temporada passada, ele destacou mais no Sub-17, né, que ele fez muitos gols. No Sub-20, jogou pouco, mas já está bem cotado para ser uma das peças titulares do Cruzeiro nessa copinha. O Nicolas é um jogador que esse eu conheço muito pouco, tá? Mas fez boa temporada no Sub-17, foram 8 gols marcados em 33 partidas, que não são números ruins para um ponta. E assim, todos os pontas hoje meio que eles conseguem jogar dos dois lados, né? Direita e esquerda. Mas o Nicolas é outra boa opção que a gente tem aí, mais um jogador muito jovem. E temos o Gustavo Zago. O Gustavo Zago, ele tá no Cruzeiro tem um tempinho já, ele veio da Ferroviária em 2023, mas ele ficou muito tempo em departamento médico. Tá? Em 2024, por exemplo, ele jogou só 2 partidas, em 2025 eu não achei nenhum jogo dele. Mas está em condição, pode ser que vá para a Copinha. Gustavo Zago, eu lembro de ter visto bons momentos dele ali no Sub-17 tudo mais, mas assim, no Sub-20 ele realmente não conseguiu ter sequência por causa desses problemas físicos. Vamos torcer para que se livre das lesões. O Pablo Santos aqui já é um ponta que tem boas chances até de aparecer como titular na Copinha. É um jogador que tem habilidade, faz bem o papel tático aí, mas tecnicamente confesso que não me encanta muito, tá? Pelo que eu vi dele, pelo menos, não agradei tanto. Na última temporada, por exemplo, em 28 partidas, ele marcou 2 gols pelo Sub-20. Eu sei que boa parte desses jogos foi entrando em reta final de jogo, né? Mas, enfim, é uma aposta também, um jogador que está aí, talvez ganhe mais minutos até por alguma experiência. E a gente tem o Dudu, pelo amor de Deus, não é o 4 vogais, não, tá, gente? É outro Dudu. Ele é bem novo ainda, tem 16 anos, é um jogador de 2009, tá? Um jogador que tem idade para sub-17, mas apareceu bem aí e é outro que o Cruzeiro parece acreditar bastante para o futuro, tá? Dudu, então, é outra opção de ponta, jogando preferencialmente pelo lado esquerdo aqui. E aí nós temos os centroavantes. No caso, o André aqui é centroavante, mas às vezes meio-campista também. É um cara que sai mais da área, o André Balbino, ele é 2007, está com 18 anos no momento, e também é um jogador que tem números pouco expressivos no último ano, tá? Foram 29 jogos, ele marcou apenas 2 gols. Inclusive, eu sou partidário da ideia, né? Atacante que não faz gol, vira volante, zagueiro, lateral, vai jogar em outro lugar. Mas, enfim, o André teve alguns bons jogos ali, é aquele cara que movimenta muito batalha, abre espaço, mas não é propriamente um goleador. Adoraria ver ele queimando minha língua se for escolhido para jogar a copinha. Aqui nós temos ele, hein? Juan Índio, Juan Povos Originários. Eu não tenho a menor dúvida que ele é o melhor centroavante que a gente tem. O problema é, o Juan Índio vai conseguir jogar? Esse é o foda, né? Na última temporada, por exemplo, 2025, ele fez apenas 8 jogos no Sub-20 do Cruzeiro e marcou 1 gol. Foram 283 minutos em campo apenas, entre várias lesões. Aí fica complicado, né? Porque é um jogador que está entrando agora no último ano de base, Juan Silva Fonseca. Tá na hora, meu querido, tá? Porque lá em 2022 ele despontou muito bem no Sub-17. 2023 começou a jogar no Sub-20, foi bem em copinha, inclusive. 2024 também, que era a hora de explodir, ele acabou dando uma oscilada. E 2025 ele mal jogou. Então é um cara que há muito tempo a gente fala dele, mas tá na hora, viu, Juan? Tá na hora de conseguir se manter saudável e de ser o camisa 9 do Cruzeiro, um jogador decisivo na Copinha. Parece que ele tá saudável no momento, gente. Então vamos torcer para que esse menino não se machuque, porque bom de bola ele é. Ele sabe fazer gol, é um centroavante muito alto, inclusive, 1,90 m. Enfim, ele é um jogador tipo exportação, assim, sabe? E quando a gente compara ele, por exemplo, com o último grande centroavante que o Cruzeiro revelou, né, que está se destacando lá no futebol europeu, que é o Thiago, o Juan Índio, com essa idade, ele é melhor do que era o Thiago, quando a gente pensa em qualidade técnica. Mas aí precisa resolver essa questão dos problemas físicos. Outro centroavante que deve estar no grupo, o Danilo Navarro, tá? Um jogador que até atuou na última copinha, chegou a fazer gol, marcou 3 gols pelo Sub-20 em 21 jogos no ano passado. A gente vê que estamos aqui com centroavantes pouco artilheiros, né? Pelo menos no ano passado, o Cruzeiro foi um time de poucos gols e nenhum dos centroavantes conseguiu agarrar de fato a oportunidade. E aí surge um espaço aqui que pode ser ocupado pelo Miguel, tá? Miguel Antônio é um centroavante que foi muito bem no Sub-17, no Sub-20 ele jogou só uma partida,
mas pode ganhar mais espaço nessa copinha. Um menino que parece ter muito potencial também, 16 anos ainda, ele é de 2009, então é outro jogador pensando para a copinha e para o futuro. E aí você me pergunta, mas qual que vai ser o time titular do Cruzeiro? Eu também não sei. Aí eu perguntei, Crias, me fala aí, qual que vai ser o time titular? Falou, tá incerto, mas eu apostaria, e ele falou esses 11 aqui, tá? Que seriam possíveis titulares do Cruzeiro para a copinha. Vitor Lamonia no gol, a zaga com Kaique Luiz, João Serve, Vitor Jesus na direita, William na esquerda. Alessandro Eduardo Pape, Felipe Moraes, Pietro, Pablo e Juan Índio. Técnico Myron César. E eu botei aqui esses outros jogadores que eu acho que estariam bem cotados para ser utilizados na copinha também, tá? O Marcelo goleiro, Kelvin zagueiro, Nicolas lateral direito ou volante, Gustavo Carvalho lateral esquerdo, Nicolite volante, Juan Gabriel e Batistella meia atacantes, inclusive já jogaram ali na função de falso 9, né? A gente pode ter alguma alternância ali, justamente porque nenhum dos centroavantes conseguiu deitar o cabelo até agora, tá? Então é isso, meus amigos. Isso aqui é um possível time do Cruzeiro para a Copinha, fazendo essa ressalva, né? Que tem muita coisa duvidosa ainda. Mas se você estava completamente perdido sobre o Cruzeiro que vai jogar a Copinha, agora eu acho que você está uns 15% a menos perdido, que já tá bom, já é alguma coisa, tá? Então, a partir do dia 3 a gente verá o Cruzeiro em campo, né? E aí vai tirando dúvidas. E durante a Copinha, né, gente, o time vai jogando e tudo mais. Posso fazer outro vídeo também que a gente vai observando um pouco mais. Durante as lives também a gente vai falando sobre aquilo que vê dos atletas em campo, quem aparece bem. Tomara que o Cruzeiro faça uma grande copinha. A coisa mais importante é ser campeão? Não, a coisa não é importante revelar jogadores interessantes para o elenco principal. Mas é claro que é melhor ganhar do que perder, né? Então, se a gente puder ter um time forte para chegar bem nas fases mais avançadas da Copa São Paulo, também é algo muito interessante. No último ano, o Cruzeiro foi campeão mineiro, mas não fez uma temporada muito legal, né? Tanto que o Luciano Dias foi mandado embora, o Cruzeiro trouxe o Myron, que era técnico do América. Eu estou na expectativa que o Sub-20 do Cruzeiro seja bem melhor nesse 2026, tá bom? E tudo começa na Copinha, depois tem Brasileiro, Copa do Brasil, muita coisa pela frente para a gente acompanhar os crias também. Então, muito obrigado por acompanhar. Não esquece de deixar o like no vídeo, de valorizar, compartilha, espalha a palavra aí, porque a gente sempre tem que valorizar muito o trabalho bem feito, especialmente o trabalho independente, e claro, né, valorizar os nossos moleques que são aquelas possibilidades do Cruzeiro fazer dinheiro rápido, sair da situação financeira que se colocou. Agora tem o Pedrinho para avançar esse processo, sem dúvida, mas revelar jogador vai continuar sendo parte essencial em qualquer plano do clube. Beleza? Tamo junto, galera. Então amanhã a gente volta com as lives aqui no 6x1. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço. Tamo junto, galera. Um beijo no cérebro e até o próximo vídeo. Fui!